Bom dia, turma. Tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal do nono ano, desculpe ter demorado. Minha internet deu um problemão aqui, tá? Tentando resolver, acho que agora tá tudo certo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ô, legal. Como é que vocês estão? Salomão, Madalena, tudo bem, Amada? Caio, agora deu certo. Estou aqui de volta. Desculpe mesmo, tá? Deu um problemão aqui na internet, agora tentando resolver lá com a Vivo. Mas vamos lá. Turma, mais alguém aí assistindo? Vamos ver. Que legal. Muito bom. Turma, então é o seguinte, ó. Nós vamos trabalhar hoje da seguinte maneira. Nós paramos na apostila ainda do primeiro bimestre, tá? Vamos dar sequência nela. Nós paramos na página 375, a era do rádio. Que é assim, ó. Então, nós vamos trabalhar a era do rádio. Tudo bem? Então, beleza. Olha só. Esse é um assunto bastante interessante para nós em artes, por quê? Em qualquer outra disciplina, o, o rádio ele desempenhou, assim, após o seu uso mais coletivo, né, após a sua invenção, um papel muito importante. Vamos tentar imaginar a seguinte situação. A primeira transmissão nos Estados Unidos, em 1906, tá? Foi feita uma transmissão para vários aparelhos de rádio, né? Antes disso, as pessoas para terem qualquer tipo de acesso a notícias, no caso notícias era mais a mídia impressa, né? Jornais, até folhetos também, ou boca a boca, né? Mas principalmente assim, a mais confiável, os jornais. Para as pessoas daquela época poderem é, ouvir uma música, elas precisavam, ou no caso, ir até um concerto ou uma apresentação de uma banda, um determinado cantor, né? O que não era muito acessível também para todos, vamos imaginar que muitas dessas pessoas eram pessoas simples, tinham também as pessoas que tinham mais posses, podiam, mas não era tão acessível, né? E até mesmo para as pessoas assim, as, outro método seria de repente alguém que soubesse cantar, tocar algum instrumento e fazer a apresentação de uma determinada música ao vivo. Tudo bem? Então, olha só o que acontece. Com a transmissão, as primeiras transmissões de rádio, começa a chegar nessas pessoas notícias, poesias, informações, músicas. Então as pessoas começam, através desse aparelho, a, a ter acesso de uma maneira dentro de suas casas dessas mídias, né? E tem uma coisa, o rádio, o que ele difere, por exemplo, do telefone, do telex, que já era algo existente na época, mas é em uso, né?
Tanto o telefone quanto o telex, eles eram o telégrafo, né? Eles eram feitos através de fios. Eram estendidos fios, né? E toda a transmissão era feita por fios. O rádio não. O rádio era feito pelo ar, por ondas, né? E isso alcançava grandes distâncias. Não era como hoje, né? Mas já alcançava. E isso começou, de certa maneira, a criar uma grande popularização desse meio de comunicação. Então vamos ver. A primeira transmissão do rádio, olha só, feita pelos nossos amigos Lee Forrest. Vamos lá. Estão conseguindo ver? E olha só, Reginaldo Fissenden. Isso nos Estados Unidos, no ano de 1906. Olha que interessante. Nessa primeira apresentação, o que foi feito justamente? Foram apresentados números de música, canções, foi o que foi transmitido. É algo muito interessante, né, para nós pensarmos. Não está dando para ver? Está ruim? Está meio ruinzinho, vamos ver. Melhorou? A imagem melhorou? Tá ruim ainda? Na página 374. Depois eu vou passar os arquivos para vocês também, tá? Bom, eu vou explicando para vocês e depois eu pego e disponibilizo os arquivos. Então vamos lá. Então, um dos nossos amigos, Lee Forrest e Reginaldo Fissenden, eles começaram... Isso, está na apostila sim. Vitão, está na apostila. A de vocês está marcado página 174? Na minha é 375, desculpa, dê uma olhada, por favor. Aqui na minha está realmente 375 marcando. Então, olha só. Foi feita essas primeiras transmissões, mas logo na sequência, o que vem? O que acontece nesse período, mais ou menos? A Primeira Guerra, que acontece de 1914 a 1918. E nesse período, o rádio, como várias outras tecnologias... Não errou? Tá certo o número da página? Então, beleza. Então, o que acontece? Essas tecnologias ficam nas mãos dos exércitos. O rádio ele não tem mais acesso a pelos exércitos do mundo inteiro que estavam guerreando entre si, né? E ele sofre também uma grande evolução tecnológica. O rádio, com a guerra, pela necessidade da comunicação, ele sofre uma grande evolução tecnológica. E logo após a Primeira Guerra, esse meio de comunicação ele se tornou altamente popular. Tá? Esse meio de comunicação ele se tornou assim realmente muito popular mesmo. Voltar aqui para o slide da Primeira Guerra, né? Então, após a Primeira Guerra, ele se tornou altamente popular. O salto em números de aparelhos de rádio nos Estados Unidos foi algo fenomenal. A população assim inteira comprava muito desses aparelhos, né? Para receber as notícias via rádio e tudo mais. Música, como eu disse, né? E no Brasil, o que acontece? Vamos ver. No Brasil, a primeira transmissão, turma, ela acontece no ano de 1922. Antes de falar do Brasil, olha só, na primeira página da apostila, inclusive, vocês têm algumas questões que eu gostaria que vocês refletissem, que ela pergunta, né? Por que você acha que nessa daqui, por exemplo, ó, por que você acha que na primeira transmissão de rádio os responsáveis colocaram músicas para serem ouvidas?
Por que não ler um texto ou uma poesia? Tá? Então, é algo para vocês refletirem. Por que a música? Tudo bem? Tranquilos? E olha lá. Segunda pergunta, né? Antigamente, o rádio, o que acontecia? Ele era altamente popular. E hoje? Como que é o uso do rádio? Ele ainda é muito usado? Ele ainda é muito quanto antigamente? Provavelmente não, né? Nós ainda ouvimos muito rádio, mas provavelmente não tanto quanto antigamente. Hoje nós temos outras mídias, mídias digitais, várias outras mídias. Nós temos muito mais acesso hoje à informação, a formas de ouvir, né? Tá? Não dá para ver, então vamos ouvir. Tá ruim para ouvir, Caio? Tudo bem. Olha só, essas questões que eu estou mostrando aqui, fica tranquilo, você não precisa ler aqui, vocês têm na apostila de vocês. Tá legal? Então, olha só. As pessoas ouvem quando estão no carro. Muito bom, Guilherme, muito bom mesmo. Gente, no carro, rádio, né? É legal vocês refletirem bastante sobre isso mesmo. Onde, né, nós costumamos mais ouvir o rádio hoje em dia? Tudo bem? Então vamos lá. Então procurem na apostila de vocês, por favor, a verificar essas questões, tá? E reflitam sobre ela, tá legal? E agora sim, vamos seguir para frente. Depois nós voltamos a conversar sobre as questões. Inclusive eu vou deixar meu e-mail aqui e eu gostaria que vocês dessem o retorno, por favor, tá bom? Então em 1922, no Morro do Corcovado, foi feita a primeira transmissão de rádio. Nossa, meio torto aqui o celular, deixa eu arrumar um pouquinho. Aí, melhorou. Pelo então presidente Epitácio Pessoa. Nessa transmissão, foi em 1922, foi para comemorar o centenário da independência do Brasil. Tá? Caio, o que tá tudo bem aí? Vocês, vamos lá. Então, olha só. Nessa transmissão teve um comunicado do presidente Epitácio Pessoa, tudo bem? E tiveram outras também, durante todas as comemorações do centenário da independência, houveram outras transmissões de algumas apresentações de música, declamação de poesia e outras apresentações, né? E só que essa transmissão no Brasil, ela aconteceu somente para 80 aparelhos de rádio. Foram muito pouco, né? Em vista do que viria a ser mais tarde. Tudo bem? Logo após essa primeira apresentação, o que acontece? Aconteceu, né? No Morro do Corcovado, acabei não colocando, mas isso aqui foi a primeira transmissão do rádio. Naquela época não tinha ainda nem o Cristo Redentor, tá? E olha só. Depois, na década de 30, aí sim, esse senhor chamado Roquete Pinto, ele começou com as primeiras rádios no Brasil, tá? E olha só, vai aparecer aqui também. O computador está meio lento. O Henry Morise. Tanto o Roquete Pinto quanto... Oi, Mari, tudo bem? Os nossos amigos Roquete Pinto e Henry Morise começaram as primeiras transmissões de rádio no Brasil, através de rádios que eles independentes do governo, tá? Nessas rádios ainda era proibido, por exemplo, o uso da propaganda. Não era permitido. Você poderia ter uma rádio, mas não poderia fazer uso da propaganda. Então, começando com os nossos dois amigos, Roquete Pinto e Henry Morise. E aí aqui já surge uma outra questão, na próxima página da apostila. Uma coisa bastante interessante. Vamos ver. Que bom, Mari. Seja bem-vinda, tá? Então, olha só.
a respeito de rádio também hoje, uma coisa muito interessante, um outro meio que apareceu, os podcasts. Alguém aí já ouviu falar de podcasts? Podem acenar, por favor. Quem já ouviu falar de podcast aí? Ninguém? Bom, podcasts, né? Eles são maneiras de criarmos nossos próprios programas de rádio, mas de maneira digital. Você pode usar algum... Boa, fez algum, Guilherme? Já chegou a fazer algum podcast, produzir algum? Olha só, né? Para quem não sabe, você ouve alguns, muito bom. O que diferencia, por exemplo, o podcast do rádio? Você já fez um? Muito bom, Gui. Legal, poste para nós, tá? Isso é muito bom. Legal, para quem já fez, pode postar para nós. Isso é muito bom, tá? Podcast Edgar, muito legal. Muito bom, muito bom. Legal, Ni, muito show. O que diferencia um podcast, por exemplo, do rádio, né? O podcast ele é um meio digital. O que foi, ô Gui? Não dá? Não entendi a tua. Eu não entendi o teu comentário, Guilherme Pavani, por favor. Vergonha alheia, não entendi. Poderia explicar, por favor? Tá? Então, assim, ó. O podcast, né, o que diferencia do rádio é que o rádio ele realmente ele continua sendo. Não dá para compartilhar. Entendi. Você não pode compartilhar teu podcast, é isso? Guilherme, ficou. Não acredito que tenha ficado ruim, tá? O que acontece é o seguinte: quando nós começamos a fazer algo, nós vamos aos poucos melhorando, aprimorando, tá? Por exemplo, eu estou aprendendo ainda a dar essas aulas online. Estão boas? Ainda não. Eu preciso melhorar também. Com o tempo, eu vou aprimorar e vou torná-las melhor. É o teu caso também, Guilherme Pavani. Você não tem que ter vergonha, você tem que ficar feliz de já ter produzido um. Você produziu, talvez não tenha ficado o ideal, não é questão que ficou ruim, não ficou o ideal. Agora você precisa pensar o seguinte: o que eu tenho que fazer para melhorar? Buscar ferramentas para melhorar. Então, não ficou ruim. O que aconteceu foi que você precisa realmente melhorar. Da mesma forma que em muitas coisas eu também preciso melhorar em coisas que eu faço. Todos nós sempre precisamos buscar esse aprimoramento. Beleza, Guilherme? Tranquilão? Então, legal. Vamos lá. Então, olha só. Nessa parte da apostila eu gostaria bastante que vocês entendessem bem esse exercício sobre podcast. E eu gostaria que vocês produzissem um, por favor. Produzam um podcast. Vocês podem fazer da seguinte maneira: individualmente ou virtualmente se organizar em grupos e montar esse podcast, como se fosse um programa de rádio, como se fosse um jingle, tá? E passar para mim o resultado. Eu vou passar meu endereço de e-mail e eu gostaria que vocês passassem o resultado desse podcast para que eu veja. Tá legal? Então, sem vergonha, tá? Quem não quiser fazer sozinho, pode se organizar em grupo. Aí vocês podem montar jingles, sonoplastia. O que vem a ser jingles, né? Os jingles são aquelas músicas de propaganda. Vocês podem montar uma música fazendo a propaganda de um determinado produto. Vocês podem usar sonoplastia. O que é sonoplastia? Não está chovendo, não tem trovão, mas eu vou fazer um programa que ele passa no meio da chuva. Então, criar com chapas de plástico, qualquer coisa que faça barulho, baralho não, barulho, e criar barulhos que ficam semelhantes ao trovão, a chuva caindo ou a outra situação qualquer. De repente vocês estão fazendo um programa que vocês estão galopando no cavalo, o barulho do casco do cavalo, tudo mais, tá bom? Então, vocês podem, por favor, gravar, façam esse podcast e passem
para que nós possamos analisar, para que nós possamos apreciar de verdade. Beleza? Combinado? Então vamos lá. Então olha lá. Logo após essas primeiras transmissões, né, que foram feitas do rádio, que ainda não era permitido, por exemplo, a propaganda, depois começaram a surgir outras rádios, como Rádio Record, São Paulo, Rádio Nacional no Rio, Rádio Tupi no Rio. Não confundam, né? Tanto a Rádio Tupi, ela foi existia em São Paulo e no Rio, mas originalmente ela foi criada no Rio, tá? Depois em São Paulo, por Assis Chateaubriand, né, que também criou a Rádio Tupi. Em São Paulo foi criada a TV Tupi, mas isso foi bem mais tarde. Bem não, um pouquinho mais tarde. Tudo bem? Originalmente, Rádio Nacional no Rio, Rádio Tupi no Rio. E a Rádio Nacional ela tem uma coisa muito legal. Um dos primeiros programas jornalísticos do Brasil, o Repórter Esso. Para quem conhece, é muito interessante. Eu acho muito legal vocês buscarem no YouTube, Repórter Esso. Tem algumas transmissões, por exemplo, quando termina a Segunda Guerra Mundial, ele transmitindo com emoção, né, o fim da Segunda Guerra. E é algo muito emocionante, é bonito de ver. Então procurem, por favor, no YouTube o Repórter Esso. Vale muito a pena. Tá legal? É muito bom mesmo. E na Rádio Record, São Paulo, aconteciam várias apresentações de música. Era um negócio muito legal. Eles tinham um excelente auditório de música. Em todas elas, né? Mas a Rádio Record, ela tinha um auditório muito bacana, próprio para músicas, tá? E muitos músicos foram conhecidos como artistas e músicos em geral, foram conhecidos por essas rádios, assim, ao conhecimento popular, por essas rádios. Eles se tornaram diversas celebridades. Pixinguinha, de repente vocês podem não ter ouvido, mas alguém já ouviu falar do Pixinguinha, tá? Também, olha só, quem nunca ouviu falar, tá demorando um pouquinho, Carmen Miranda, quem nunca ouviu falar, ela começou na rádio, depois ela foi para os Estados Unidos, se tornou uma atriz fantástica, mas Carmen Miranda também começa na rádio, tá? Deixa eu ver só se meu horário não está estourando. Um minutinho, por favor. Tá, vamos ver lá. 9h40, 10h20, logo logo acaba, vamos lá. Então, Carmen Miranda, tá? Outro muito conhecido, demorando um pouquinho, vamos lá, Noel Rosa. Então, são todos músicos bastante conhecidos e que tiveram grande repercussão no rádio. Tá? Eles ficaram muito famosos pelo rádio, por suas poesias, por suas músicas. É muito legal, coisas para vocês pesquisarem e conhecer, tá bom? Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos um outro exercício. Pulando para a próxima página, eu gostaria que vocês analisassem esse exercício, tá? O que é PDPA, por favor? Desculpa a minha ignorância para essas. Guilherme Pavani, o que é PDPA, por favor, meu? Deixa eu ver. Não tô tentando decifrar, mas ainda não sei. Se puder me ajudar, eu agradeço. Obrigadão. Então vamos lá, ó. Aqui, por exemplo, nessa página fala: reflita sobre a leitura da história do rádio no Brasil e no mundo para fazer as atividades a seguir. Na sua opinião, o que mudou na vida das pessoas com a transmissão, com as transmissões radiofônicas? O que vocês acham que mudou? Pode pá, Cauê, Guilherme Pavani, pode pá.
Tá, ajudou, vai, tá bom, pode pá, pode deixar. Eu acho que deve ser algo parecido como pode deixar, né? Valeu, desculpa, eu sou ruim com essas, com a linguagem mais nova, tá? Se vocês puderem sempre me ajudando com isso, eu agradeço. Valeu, turma. Então, olha só, eu gostaria que vocês refletissem também sobre as questões dessa página aqui. Legal? Ah, legal. Então é a mesma coisa que pode deixar. Muito bom, Gui. Valeu, cara. Brigadão mesmo. Muito bom mesmo, muito bom. Tipo, beleza. Opa, valeu, irmão. Valeu, Eduardo. Obrigadão, cara. Tá vendo que eu sou muito ignorante com essas linguagens mais novas, cara. Então me ajude mesmo. Valeu, turma. Vocês são demais. Tá vendo? Vou aprendendo com vocês também. Já sei que agora eu posso falar quando tiver uma coisa boa. Pode ir pá, né? Vou fazer isso. Então vamos lá. Vocês aqui, por favor. O que que vocês acham, por exemplo, o que que mudou na vida das pessoas com as transmissões radiofônicas? O que que vocês acham, por favor? Quem pode dar alguma opinião aí? Tô aguardando. Quem puder aí passar alguma informação, eu agradeço. Vamos, turma. Conhecimento, acesso a notícias, bom. O quê? Boomer? Ah, vamos ver, o que mais? Por que boomer? É, é- Então, o que mais vocês acham que mudou na vida das pessoas com as transmissões radiofônicas? Assim, por exemplo, na primeira questão, logo no começo, na primeira página, pergunta por que que foi usado, na primeira página da apostila, né, dessa parte do rádio, por que foi usado música? Por que que vocês acham que foi usado música ao invés de notícia na primeira transmissão? Lazer, muito bom, muito bom. Lazer, Guilherme Pavani, muito bom, lazer. Show de bola. Muito bom mesmo. O que mais? A música. Por que que vocês acham que na primeira transmissão radiofônica foi usado música? Obrigado, Maria Belo. Então, por quê? Por que será que foi usado música, né? Além do lazer, da informação, da notícia, né? Como eu disse, a notícia antes do rádio mesmo, ela também chegava pela mídia impressa, né? Pelos jornais e tudo mais. Agora, a música, na opinião de vocês, qual que era a importância da música na transmissão radiofônica? Vamos lá, por favor, turma. Vamos lá. Isso, não dava para assistir, só para ouvir. A música transmitia alguma coisa, Kiara. O que que ela transmitia? Bitão, muito bom. Divulgação, muito bom. O que que a música transmitia, né? Imagina, né? Hoje nós conseguimos, por exemplo, saber como que a música é originalmente gravada por um compositor, né? Chega muito fácil para a gente através do rádio, através da própria televisão, da internet, não é verdade? Cultura, muito bom, Guilherme Pavani, muito bom. Imagina antes do rádio. Era possível saber se a música que nós ouvíamos era da maneira que o compositor tinha realmente imaginado aquela música? Mesmo que você ouvia pessoas executando aquela música no bairro de vocês, numa região, numa vila, mas será se era a mesma coisa que ouvir a música realmente como o compositor a fez? O que que vocês acham?
antes do rádio? Será que as pessoas tinham certeza que a música originalmente ela era daquela maneira? Tem alguma ideia? Vamos lá. Tudo bem. Conhecimento, divulgação, muito bom. Tá tudo certinho, tá tudo perfeito. Aí olha só, uma outra coisa, né? Vamos ver? Não, né, Guilherme? Muitas vezes a música ela sofria alteração. Isso é interessante, ó. Ô, Vitão, muito bom. Era passado, a informação era passada exatamente, Vitão. Muito bom, Guilherme Pavan. Ah, ótimo, muito bom, muito bom, muito bom. É isso mesmo. O que que acontecia, né? As músicas elas passavam de boca em boca, vamos falar assim, né? E podia sofrer alguma alteração de uma região para outra. Até mesmo a forma que uma pessoa tocava o instrumento em uma determinada região, na outra região mudava. E com o rádio, sem a interpretação do compositor, muito show. É isso mesmo, né? Olha como foi mágico naquela época. Aquelas pessoas que muitas delas nunca tinham ouvido a interpretação original daquela música. Ou para quem não tinha um gramofone em casa, né, que poucas pessoas também tinham gramofone, que era aquele aparelho de disco antigo. Acho que todos aqui conhecem o gramofone, né? Muitas poucas pessoas também tinham. E a pessoa, que era um outro meio também de ouvir uma música gravada além do rádio, né? E o rádio ele se tornou muito acessível e as pessoas começaram a ouvir originalmente essas músicas. Muito show, bom mesmo. É isso aí. Agora, Cauê, agora eu não entendi, Cauê. Em ideograma não vou entender, cara. Mas muito show, muito legal tua participação aí. Se puder traduzir, eu agradeço. Então, olha só. Aqui tem uma outra questão. O rádio, ele continua aqui assim, ó, se vocês verem, ó. Se vocês pegarem. O rádio continua sendo atualmente um meio de comunicação muito usado, principalmente porque muitos modelos são portáteis, igual nós falamos dos carros, né? Podemos ouvir o rádio no carro, certo? O que permite às pessoas que ouçam notícias, músicas e outras. Você expulsava da live, ô Pavani? Não, deixa ele aí, eu só queria a tradução, eu achei legal. Só queria a tradução. Coreia gênio. Muito show. Então olha só. Então provavelmente você ouve rádio ou conhece pessoas que ouvem daqui pelo menos um pouco ainda, embora toda essa tecnologia, né? Ainda ouve rádio, não ouve? O que vocês ainda ouvem? Acho que provavelmente sim, né? Então olha só. Era legal que vocês também fizessem uma enquete, que é o que pede aqui, ó. Aqui pede para que vocês façam uma enquete. Ah, legal, Caueabe. Era do rádio em japonês. Valeu, cara. Brigadão. Muito bom mesmo. Opa, show de bola. Muito legal. Valeu, Cauê, por compartilhar com a gente aí. Muito obrigado mesmo. Então, olha só. O que é legal vocês verem, perguntar para as pessoas e até para vocês, né? Qual que é a sua estação de rádio favorita? Onde, em que horário você ouve rádio? Tá? E quais programas são apresentados na estação de rádio que você ouve? Quais programas? Então, olha só. Que é isso, cara. Obrigado mesmo. Foi muito legal. Curti essa apresentação aí. Gosto bastante de ideograma. Então, olha só. Pesquisem com as pessoas. Vejam essas. Sejam curiosos em relação a isso. Por quê? É muito provável que não numa geração muito distante da nossa, nossos avós, provavelmente bisavós, né? O que eles tinham de acesso é o rádio. E é legal nós fazermos uma pesquisa até na nossa família sobre isso. Quem, por exemplo, dos nossos antepassados não tinham acesso, por exemplo, à televisão, vai ser muito fácil encontrar. Ou se vocês conversarem com seus avós mesmo, eles vieram ver televisão provavelmente da década de 60 para frente. No Brasil chegou antes, mas as pessoas começaram a ter poder aquisitivo para adquirir, na maioria dos casos, a partir da
década de 60. Antes disso, o rádio era extremamente popular. Tudo bem? Então é legal vocês fazerem esse levantamento. Então, por favor, vejam, façam esse levantamento, sejam curiosos, perguntem para os pais de vocês, para quem tem avós, perguntem como que era na época que eles eram mais novos, se eles ouviam muito rádio, provavelmente sim. Nossa, quem nunca ouviu um jogo de futebol pelo rádio é até emocionante, né? Porque o narrador ele narra daquela maneira muito rápida, muito dá a impressão que o jogo tá pegando fogo. E muitas vezes você até hoje em dia é legal que você pega, você vê pela TV, né? Você ouve pelo rádio e vê pela TV. Pelo rádio o negócio tá pegando fogo. Na hora que você vê pela TV aquele jogo parado, é um negócio muito legal. O rádio ele tem um poder muito bacana, tá? Então pesquisem, conversem com as pessoas da família de vocês, façam esse levantamento. É muito importante, tá bom? Beleza? Então, por favor, aqui mais uma atividade para vocês. E olha só, o que que acontece? Esse aqui é uma outra pessoa, uma outra celebridade brasileira que ficou extremamente famosa. Kiara, não o quê? Escreve aí, por favor. Quero entender legal o contexto do não. Por gentileza, tá? Então, olha só. O nosso amigo Adoniran Barbosa. Alguém aqui já ouviu falar do Adoniran Barbosa? Demônios da Garoa. Já ouviram falar do grupo Demônios da Garoa? Provavelmente, tá? É até interessante. Aqui nós não podemos postar música, tá? Nessa plataforma que nós estamos agora. Mas é legal vocês buscarem. Eu vou passar depois alguns links para vocês do YouTube. Para vocês. Já ouviu, né, Vitão? Saudosa Maloca ou Samba do Ernesto, né? É muito legal. É algo bastante bacana aqui pra gente, em São Paulo principalmente. Nunca ouviu, Guilherme Pavani? Pesquisa Demônios da Garoa. Acho que você vai gostar. Eu tenho quase certeza que você vai gostar. É muito legal, viu? E o que que acontece? As músicas da Dona Irã Barbosa, interpretadas principalmente pelos Demônios da Garoa, o que que elas são legais? É, elas carregam muito aquele sotaque do imigrante italiano, das pessoas que vieram para o Brasil, principalmente aqui em São Paulo, tem uma grande colônia de imigrantes italianos, né? O que acontece? Pesquisa assim, Guilherme, você vai gostar, cara. Pesquisa e me fala depois. Na verdade, todos os que eu mostrei, tá? Pixinguinha era fantástico, rapaz. Carmen Miranda nem se fala, uma voz genial. E Noel Rosa também, né? Principalmente nos poemas que ele empregava nas suas músicas. Todos eles valem muito a pena pesquisar, tá? O que é legal, por exemplo, que eu gosto bastante, admiro muito no nosso amigo Adoniran Barbosa, o que que é? São as letras descontraídas dele, que mostra aquele jeito do imigrante italiano em São Paulo, principalmente quando são interpretadas pelos Demônios da Garoa, que tem a música O Ernesto nos convidou. É muito legal por causa que tem uma grande, ela é muito carregada. Ah, lembrou? Ah, legal, Guilherme, muito bom, muito bom, muito bom. Sabe quem é, né? Ou então Trem das Onze. Bom, Trem das Onze, quem aqui não conhece, né? Não posso ficar nem mais um minuto, não é verdade? Lembram dessa daí? Com você. Eu cantando, eu sou horrível, eu não vou cantar aqui não, porque senão vai todo mundo sair da live agora, beleza? Não vou dar esse desprazer pra vocês não, tá? Mas é muito traído, é muito bacana, vale muito a pena. E ele, nosso amigo Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa, foram artistas que ficaram nas das rádios, tá? Principalmente com apresentações na Rádio Record, na Rádio Cruzeiro do Sul, que é a que vai aparecer aqui agora, ó. A Rádio Cruzeiro do Sul, inclusive, ela era tida como a rádio que tinha o melhor auditório para apresentação. Ela era conhecida no, assim, muito, tinha uma influência muito grande por ter um auditório perfeito para apresentação. Deixa eu virar um pouquinho para cá o celular. Oi? Não para mim, para cá. Aê. Acho que melhorou.
uma equipe técnica super competente, tá? Ela tinha um auditório perfeito para apresentação e tudo mais. E foi uma referência. E na Rádio Cruzeiro do Sul também existiu uma pessoa muito importante, que foi o maestro Odimar Amaral Gurgel, conhecido como Gal. Até inclusive Amaral Gurgel, né? Muitas pessoas. É outra coisa interessante, nós passamos muitas vezes por ruas e não sabemos de quem se trata. Então, quando vocês verem Amaral Gurgel, já vão saber o quê? Que ele era um maestro extremamente competente e respeitado, tá? E nessa Cruzeiro do Sul, no auditório da Cruzeiro do Sul, eram apresentados programas ao vivo com plateia. Da mesma forma que aconteceu também na Rádio Record. Outras rádios também, mas a Rádio Record ela era menor do que a Cruzeiro do Sul. Mas aconteceu uma coisa assim, um fenômeno de mídia. Por quê? As pessoas se aglomeravam para poder entrar. As pessoas, para conseguir entrar na Rádio Record, elas tinham que chegar muitas vezes com 4 horas de antecedência para conseguir um lugar. Quem não conseguia ficava do lado de fora esperando a chance de poder ver o artista que eles ouviam pela rádio. Era um negócio, tá? Hoje é engraçado, né? É um pouquinho difícil para nós imaginarmos hoje, por quê? Hoje, mesmo que você não vá a uma apresentação ao vivo de um artista, mas você consegue, através dos meios digitais, né, plataformas como o YouTube, nós conseguimos ver esse artista, a performance desse artista. Isso se tornou hoje para a gente bastante acessível, né? Extremamente comum. Naquela época, o pessoal ouvia pelo rádio, ficava louco que, olha só, hein, o som do rádio não era aquela coisa fantástica, igual hoje o rádio ele tem um som mais limpo. Antigamente também a transmissão do rádio era... Eles ouviam aquilo e ficavam doidos. Muitas vezes apresentações de música, telenovelas, vários tipos de apresentações. E olha lá, essas pessoas elas ficavam extremamente seguidoras desses artistas. E isso causava até brigas. Muitas vezes tinham grupos de fãs que falavam assim, não, fulano de tal é melhor, não, fulano de tal é melhor. E isso dava muita briga naquela época. Era um negócio muito doido. Era parecido até com um futebol, em muitos casos, tá? E isso aconteceu no Record. Tanto é que depois, tempos mais tarde, né, na própria apostila de vocês, vai falar de quem? Vai falar do nosso amigo, não sei se vocês já conhecem, Chico Buarque, certo? Na próxima página. Mas Chico Buarque, ele ficou muito mais assim, ele teve muito mais acesso também à rádio, tá? As músicas dele foi muito tocada nas rádios e tudo mais, né? Mas ele, assim, a época dele, a que foi mais, assim, doideira mesmo, também foi na Record, mas foi no período da TV, onde tinha os grandes festivais. Aí apareceram pessoas como o próprio Chico Buarque, Elis Regina, Jair Rodrigues, Jair Rodrigues, desculpa, o Jair Rodrigues, que era extremamente carismático e um excelente cantor. Todos eles eram. Chico Buarque, um poeta sem precedentes, né, com arranjos fantásticos e música. E aquela época era loucura, tá? Era loucura mesmo. Os festivais eram coisas de louco. É só vocês pesquisando, pesquisem no YouTube, vão atrás, vejam isso. Tudo bem? E pesquisem também uma coisa, o seguinte, que fala muito, a ditadura, né? Por exemplo, a ditadura de Getúlio fez grande uso da propaganda através do rádio. Isso é um uso muito. Os meios de comunicação eles são muito usados, né,
na, nas transmissões. Travou a live? Voltou? Como é que tá, Kiara? Deixa eu ver se eu tô online. Travou para mais alguém aí? Voltou? Ah, legal. Desculpa, tá? Bom, vai ficar gravado. Se vocês puderem ver depois, legal, Kiara. Brigadão, desculpa, tá? Realmente minha internet tá meio zoadinha, tá bom? Mas, ó, depois se vocês puderem voltar na parte que nós estávamos conversando, eu agradeço, tá bom? Beleza? Brigadão, turma. Valeu, gosto muito de vocês, tá? Então vamos lá. Se vocês puderem pesquisar. É a Léa. Ô, Léa, agora entendi. Valeu, valeu, Léa. Brigadão. Então, olha só. Para quem puder, por favor, olhar no YouTube, pesquisem também sobre os festivais. É muito bacana. O negócio assim é muito emocionante, tá? Assim uma apresentação que eu gosto muito, duas que eu gosto muito, por exemplo, uma do Chico Buarque com o grupo que ele monta Roda Viva. É uma música chamada Roda Viva, é lindo demais, vale a pena. O arranjo de violão e o arranjo de voz é uma coisa fantástica, procurem, tá? Uma outra que eu gosto muito é com o próprio Jair Rodrigues, interpretando Disparada. Aquilo é extremamente emocionante. Pesquisem, é uma coisa linda, tá? Eu vou falar para vocês, é a época de ouro da música brasileira. Tá certo que depois ainda vem outras partes muito importantes da música brasileira, né? Então é a Tropicália, tudo mais, né? Mas aquela época também era muito emocionante. Vem a Jovem Guarda, vem vários outros, mas duas em particular assim que toda vez que eu vejo, revejo no YouTube, Disparar com o Jair Rodrigues, tá? E o Roda Viva com o Chico Buarque. Roda Viva é uma coisa lindo demais. É coisa que faz a gente ter orgulho da música brasileira, viu? Veja, por favor, tá bom? Pesquisem que é muito bonito. Então, olha só, na ditadura Vargas, como a gente estava falando, né? O que que acontece? O, e a aula está acabando, turma. Nós vamos precisar encerrar logo logo, tá? Mas ele foi feito muito uso da propaganda, tá bom? Então, eu só gostaria, para a gente encerrar a aula, porque senão vai ter que ter a troca de professor agora, né? Então, por favor, para a gente encerrar a aula. Olha só, eu vou deixar disponível aqui para vocês, ó, o meu e-mail e o meu WhatsApp, tá? Por favor, por gentileza, enviem o podcast que vocês montarem. Pode ser pro e-mail ou pro WhatsApp. Tudo bem? Tá? Posso contar com vocês? Façam então um podcast bastante caprichado. Procurem fazer sobre assuntos que vocês gostem. O que é importante nisso, né? Façam sobre assunto que vocês gostem. Aê, claro, eu tô com a minha cabeçona na frente, né, Pavani? Aí é sacanagem, né? Dá pra ver agora, Pavani? Conseguiu ver melhor? Vocês estão conseguindo ver aqui a inscrição? Ih, não dá pra ver ainda? Xiii. Bom, então vou falar pra vocês, tá? A culpa é da resolução? É a imagem? Tá bom. Então, por favor, turma, olha só. Agora deu? Focou? Ah, beleza. Anotem, por favor, também eu vou falar, tá bom? Meu e-mail é patinando.fernando@gmail.com. Então, repetindo, patinando.fernando@gmail.com. E meu WhatsApp é 999917307. Repetindo, 999917307.
917307. Beleza? Então, vou ficar aguardando o podcast de vocês. Tranquilo? Então tá bom. Turma, obrigado de coração pela atenção. Desculpa ter... Não foi culpa minha. Realmente minha internet está um pouquinho atrapalhada aqui em casa, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, tá? Muito obrigado mesmo pela atenção e até segunda-feira que vem. Beleza? E fico aguardando, tá bom? Beijão para todos.